Recentemente, um evento no Rio de Janeiro chocou o Brasil e chamou a atenção do mundo. Um único dia de violência que, de certa forma, redefiniu o confronto com o crime organizado. Vamos entender hoje a história da chamada Operação Contenção. E para a gente começar a entender a dimensão do que aconteceu, vamos partir de um número, mais de 120. E não, isso não é a contagem de vítimas de um mês, nem de uma semana. É a estimativa de mortos numa única operação policial. Sim, é isso mesmo. É preciso repetir para que a gente absorva o impacto. Todas essas vidas foram perdidas num período de 24 horas. A velocidade e a escala da operação são algo que a gente nunca tinha visto antes. E para colocar isso em perspectiva, vamos comparar. A Operação do Jacarezinho 2021, com 28 mortos, já tinha sido considerada uma das mais letais da história e gerou uma comoção enorme. Agora, olhe para o número da Operação Contenção. Ela não só superou, ela estabeleceu um patamar de violência completamente novo e assustador. O dia mais letal do Rio. A pergunta que fica é: como se chegou a este ponto? Para entender o resultado, a gente precisa olhar para dentro da operação, analisar os detalhes dessa mobilização que não tem precedentes. Então, vamos lá. A data é 28 de outubro de 2025. O nome da missão, Operação Contenção. E o palco de tudo isso? Os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. O tamanho da força mobilizada já dava uma pista de que não seria um dia comum. Foram cerca de 2.500 agentes, incluindo as tropas de elite mais bem preparadas do Estado. E o alvo não era pequeno. A operação se espalhou por 26 comunidades diferentes. Foi uma demonstração de força em uma área gigantesca. No meio de todo o confronto, os números oficiais falam em mais de 81 pessoas detidas. E o poder de fogo que os criminosos tinham era impressionante. As forças de segurança apreenderam mais de 90 fuzis. Um verdadeiro arsenal de guerra. Mas, olha, os números, por mais chocantes que sejam, não contam a história toda. Isso não foi só uma operação maior em quantidade. Foi uma mudança na própria natureza do conflito. E a palavra-chave para entender essa mudança é uma só: narcoterrorismo. Ao usar esse termo, o governo basicamente reclassificou o problema. Deixou de ser uma questão de segurança pública e passou a ser tratado como uma guerra, o que, na visão deles, justificaria uma resposta militarizada. Então, o que tornou esse dia tão único? Primeiro, a escala, claro, mas também a intensidade da resistência. Há relatos de que os criminosos usaram táticas de guerrilha e, o mais impressionante, drones para lançar explosivos contra a polícia. Foi uma escalada tecnológica dos dois lados do confronto. Outro ponto crucial é o timing. A operação não aconteceu por acaso. O Brasil estava se preparando para sediar grandes eventos internacionais sobre o clima. Muitos analistas viram a ação como uma tentativa de limpar a área e projetar uma imagem de controle antes de receber o mundo. E como quase sempre acontece em situações assim, a partir daquele dia nasceram duas versões completamente opostas da mesma história. Duas narrativas que não poderiam ser mais diferentes: a do Estado e a da comunidade. De um lado, a narrativa oficial personificada na fala do governador Cláudio Castro. Para ele, a ação foi legítima e necessária contra uma ameaça terrorista, o que justificaria o nível de força empregado. Do outro lado, a visão de quem viveu o confronto de perto. O ativista Raul Santiago, por exemplo, descreve a ação não como uma operação, mas como um massacre deliberado, com a intenção clara de matar. E aqui a gente vê o abismo entre as duas versões. Por um lado, uma operação de segurança contra terroristas. Por outro, um massacre com execuções extrajudiciais. A questão é, como duas realidades tão opostas podem descrever o mesmo evento? Mas para além da disputa de narrativas, existe o custo humano real para os moradores. A vida simplesmente parou. As escolas e postos de saúde fecharam as portas. O transporte público foi suspenso. Milhares de pessoas ficaram presas dentro de casa, em meio ao fogo cruzado, com relatos de corpos que ficaram largados nas ruas por horas. A comunidade inteira foi sitiada. E um evento dessa magnitude força a gente a questionar o próprio modelo de segurança. Essa estratégia de confronto direto, de choque, ela realmente funciona? Ou só alimenta um ciclo sem fim de violência? A repercussão internacional foi imediata. O Escritório de Direitos Humanos da ONU se declarou horrorizado com a quantidade de mortes e exigiu uma investigação séria, lembrando o Brasil de suas obrigações com os direitos humanos. E aqui está o centro da crítica que muitos especialistas fazem a esse modelo.
Ele é eficiente? A resposta para muitos é não. Esse tipo de operação geralmente mata os soldados do tráfico, a base da pirâmide, mas raramente atinge a liderança ou a estrutura financeira do crime. O resultado? A facção perde membros, recruta outros jovens e continua operando. No fim das contas, a gente fica com a pergunta central: operações como a contenção realmente reduzem a criminalidade a longo prazo? Ou elas apenas geram mais revolta, mais ódio e preparam o terreno para o próximo ciclo de violência? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro de milhões de pessoas que vivem espremidas nessa guerra sem fim no Rio de Janeiro.